Boa noite a todos, pessoal. Queria agradecer pela paciência de vocês aí de terem esperado esses minutos. Vou fazer uma apresentação breve. Meu nome é Luciano Cassen, tenho aí já uns 10 anos de atuação na área de TI, sou formado em Tecnologia da Informação pela Unicamp e um dos especialistas em inteligências de negócios aqui da Inquest. Aqui do meu lado, eu tenho o Vinícius Siqueira. Ele também é formado em TI pela Unicamp e pós-graduado em gestão de projetos pela FIA. E ele é um dos nossos especialistas em ClickView. E ele vai ser o responsável por conduzir hoje esse nosso seminário. Antecipadamente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que se registraram, estão aqui dedicando parte do seu tempo para buscar mais conhecimento, e dizer também que ao final da apresentação, nós dedicaremos aí uns 10 minutos para tentar responder aí todas as dúvidas de vocês. As perguntas de vocês podem ser enviadas aí diretamente pela tela que vocês estão vendo. No canto superior direito há uma seta laranja, e aí vocês conseguem acessar a parte de enviar as questões. Se alguém preferir e quiser mandar as perguntas também pelo Twitter, a gente está olhando lá, vocês podem usar a hashtag Inquest. Bom, espero que todos aí aproveitem ao máximo esse nosso seminário e que ao final contribuam também com as suas dúvidas e sugestões para as próximas edições. Vinícius, pode começar quando quiser. Boa noite a todos. Obrigado, Luciano. Queria agradecer, como ele disse, a presença de vocês, por dedicarem uma horinha aí de descanso para aprender alguma coisa. Tenho certeza que são as pessoas que querem fazer a diferença que estão aqui com a gente. Começando então, a gente montou um roteiro para abordar o assunto que a gente trouxe dos primeiros passos para usar o ClickView. E aí a gente vai passar primeiro sobre o que é BI, entender um pouquinho de forma rápida, apenas para que todo mundo tenha o mesmo entendimento. A seguir, a gente vai falar um pouquinho do ClickView com relação às questões de como ele funciona, quais são vantagens, quais as diferenças de usar o BI de nova geração, que é o ClickView e o BI tradicional. Vamos para a prática, que é realmente o que interessa para a gente. Vamos criar nossos dashboards, vamos carregar uma planilha lá de dados, vamos construir nossa análise. E por último, a gente vai mostrar algumas aplicações só para ter na cabeça até onde é possível a gente chegar, o que é possível construir com uma ferramenta como o ClickView. Então vamos lá. Iniciando sobre o que é o BI, a primeira coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça é que o BI não é um software, o BI não é o ClickView, o BI não é qualquer outra ferramenta que a gente encontra no mercado. O BI é o conceito de analisar as informações, de poder lidar com esses dados e poder decidir baseado em informações concretas. Isso é BI. Toda empresa deveria ter um BI. Seja post-its colado na parede, seja uma ferramenta super elaborada. Mas BI é uma coisa que tem que fazer parte do nosso dia, é acompanhar a performance. E aí, por essa imagem, a gente pode entender mais ou menos o que é o BI. É coletar dados, organizá-los, fazer uma análise profunda para entender o porquê que as coisas estão acontecendo, compartilhar esse conhecimento que a gente tem ao entender essas informações e depois começar a monitorar a performance da empresa. Estou atingindo os resultados que eu gostaria? Estou chegando onde eu queria? Esse é o BI. O BI existe para isso. Tem um dado aí, esse gráfico é uma informação muito interessante, ele ilustra bem a dificuldade de pessoas como nós nos dias de hoje, né? Ele mostra a expansão do crescimento, o crescimento das informações, de dados que são armazenados hoje em dia, e a gente pode ver aí que nos últimos 5 anos a gente gerou mais conteúdo nos últimos 5 anos do que em toda a história da humanidade. É por isso que o Gartner, que é o nosso instituto mais conhecido e a maior referência em pesquisas na área de TI, diz que 85% das maiores empresas não vai conseguir usar suas informações como vantagem competitiva. Então, é por isso que a gente precisa ter essa consciência. A gente passou aí algumas décadas organizando os nossos processos, armazenando os dados. Agora a gente precisa fazer esses dados virarem resultado. E é isso que a gente não está conseguindo até hoje. Então, ferramentas estão nascendo e a gente tem se aprimorado em técnicas como BI para poder tirar resultado dessas informações. Bom, isso aí mostra mais ou menos como a gente tem trabalhado em projetos de BI. Imagino que possa apoiá-los como
quais são as etapas, como é que eu devo trabalhar onde estou, como devo prosseguir com o projeto de BI. Então, sempre que a gente tem um cliente, ou sempre que a gente vai desenvolver um projeto, a gente sempre começa pelo que a gente fala do passado. Vamos olhar para o passado. Vamos pôr a casa em ordem, vamos organizar as informações que estão espalhadas em diversos sistemas, em diversas plataformas, formatos, e vamos tirar dali os indicadores críticos. Vamos pegar o que os diretores precisam e hoje não enxergam, vamos pegar o que as pessoas precisam para poder dar sequência no trabalho que vem sendo feito. Bom, então, como eu ia dizendo, a gente passa. A primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver o passado, organizar o que já aconteceu e tirar informações críticas. Dali em diante, o que a gente precisa? Fazer do BI uma ferramenta que é parte do dia a dia das empresas. Como a gente faz isso? Criando indicadores, métricas que vão apoiar nas decisões diárias que a gente tem. Então, eu vou criar um verde e vermelho, bati minhas vendas, não bati minhas vendas. Como eu estou? Esse tipo de coisa faz com que o BI seja um apoio para as decisões. Preciso dar desconto, preciso de novos clientes, o que eu preciso? Então, o BI passa a interagir no nosso dia a dia. E em seguida, a gente vai trabalhar o futuro. Essa é a parte mais elaborada do BI, é o que tem de mais avançado e precisa necessariamente que o passado e o presente já estejam resolvidos. E aí, o que a gente faz nessa etapa? Bom, a gente tem alguns recursos dentro das plataformas de BI para simular cenários, vou mexer em variáveis, vou simular o que vai acontecer, projetar resultados. O BI permite fazer isso. E nós, particularmente, aqui na Enquest, aplicamos alguns modelos estatísticos. Então, vamos pegar um grupo de informações, um conjunto de dados, e vamos colocar estudos e métodos estatísticos para projetar resultados e ter uma chance de acerto muito maior. Bom, com isso a gente consegue entender aí um pouquinho do que é BI, para quem já mexe com BI ou já é da área, já estava cansado de saber. Para quem está entrando nesse mundo agora, é bacana ver a vivência e como a gente lida com essa questão. Seguindo aí, a gente vai abordar então um pouco melhor o ClickView, vamos conhecer. O ClickView ele se tornou mundialmente conhecido e famoso, principalmente pelo salto tecnológico que ele teve. O ClickView ele traz uma tecnologia muito inovadora, diferenciada do que se usava e se praticava no momento em que ele aparece. Então, o ClickView ele começa a trabalhar as informações dentro da memória do computador e não mais em bancos de dados, como eram feitos. Ele lê o banco de dados, mas todas as informações estão carregadas na memória. E, além disso, ele é capaz de associar todos os dados que existem dentro dele. As tecnologias tradicionais ali em cubo e tal, a gente tem uma limitação. A gente pode girar as visões, cruzar os dados, mas não vão dar toda a flexibilidade que a gente precisa para enxergar e mergulhar a fundo nas informações. E esse avanço tecnológico que está refletido aí nessa imagem do Gartner, em que o ClickView ele lidera a tendência de mercado hoje em dia. Ele desponta ali como líder e a gente vê os outros concorrentes seguindo essa direção de uma ferramenta mais interativa, de uma ferramenta que permita maior possibilidades de análise. Bom, aí a gente vai trabalhar algumas vantagens que o ClickView traz. A primeira grande vantagem é a capacidade de ler, de cruzar e de fazer análises sobre qualquer fonte de dados. Isso aí está muito claro nessa imagem, que a gente está cruzando um Excel com seu sistema de gestão, com o sistema de controle de clientes, enfim. A partir do momento que você carrega essas informações no ClickView, para ele é tudo igual. Isso faz uma diferença tremenda no nosso dia a dia de trabalho. A segunda grande característica interessante é o custo de propriedade. O que é o custo de propriedade? É o custo no longo prazo de uma ferramenta de BI. Então, aqui a gente está considerando hardware, a equipe que desenvolve, todo o trabalho de manutenção e suporte. Então, uma ferramenta simplificada ou de trabalho simplificado como o ClickView, que reduz o trabalho e aquela infraestrutura necessária, permite que a gente tenha um custo até 57% menor.
Bom, e aí a terceira e última grande vantagem do ClickView são as etapas de projeto. A gente tem para a tecnologia aí tradicional que usa um armazém de dados, necessita de uma ferramenta de ETL e todas essas coisas que a gente já provavelmente já ouviu falar quando está conversando sobre o tema BI, são aí pelo menos 5 etapas de projeto. E quando a gente vem trabalhar com ClickView, a gente traz para 3 etapas. A conexão, que para a gente hoje vai ser conectar na nossa planilha. Mapeamento, quer dizer, quero cruzar esta coluna com aquela coluna, com outro banco de dados. E a visualização, que é a construção do gráfico. Então, o efeito prático disso para nós é o tempo reduzido para desenvolvimento de um projeto. Então, os projetos são rápidos, você consegue acompanhar a velocidade com que o negócio vai demandando, você consegue desafogar a área de tecnologia, que a gente sabe que está sempre recebendo demandas e mais demandas e normalmente não dá conta de atender. Então, essa redução de etapa faz uma diferença significativa quando a gente está falando de BI. Algumas outras vantagens interessantes aí passando rapidamente. A primeira é a qualidade dos gráficos. O ClickView é todo construído utilizando HTML5, que é o que a gente tem de mais novo e mais avançado. As respostas dele são em tempo real, porque os dados, como eu comentei, estão todos em memória. A gente não tem aquele período para ir na base de dados, roda uma consulta, volta, às vezes demora minutos, você vai buscar um cafezinho, quando volta o relatório está sendo construído. O ClickView é na hora, você clicou, ele já constrói o que você precisa. A gente está conectado às bases de dados originais, a gente não precisa de backup. Ele tem um profundo poder de análise pela capacidade de associar as informações. Você pode usar ele via um aplicativo ou via browser. Você consegue fazer os seus próprios dashboards ou suas próprias análises. Se você é um usuário de negócio, você não precisa construir uma análise do zero, mas você pode copiar de uma aba, puxar para outra e mostrar só o que você tem interesse. A gente tem uma taxa de compactação extrema, até 90%, então o resultado no ClickView é 10% do tamanho original. Isso é significativo demais, porque isso envolve custos de máquina, isso envolve uma série de questões importantes. E, além disso, a gente tem o acesso através de dispositivos móveis. Tablets, celulares, smartphones, a gente tem acesso através de qualquer um desses dispositivos. Bom, com isso a gente abordou aí mais ou menos qual é o conceito do BI e também como funciona o ClickView. E agora eu vou passar para a parte prática para a gente aprender aí como funciona, como criar a nossa análise, tá joia? Então nós vamos construir aí agora as nossas primeiras análises, nós vamos construir os gráficos, que é o que a gente realmente queria. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo projeto. Então vou aqui em arquivo, novo. A primeira coisa que ele vai nos apresentar é esse assistente. Esse assistente, ele deixa que a gente carregue uma única planilha. Então, sempre que ele aparecer, a gente pode cancelar, porque daí a gente pode trabalhar com projetos um pouco mais complexos. Então, primeira coisa, eu vou cancelar, vou salvar o projeto que eu estou fazendo. Vou por aqui, projeto. Projeto ClickView, estou salvando. Joia. E agora eu vou carregar minha planilha. Então, a primeira coisa para carregar, a gente vai vir nesse botãozinho aqui, que está bem próximo do salvar, tá? Editar script. Vamos clicar nesse botãozinho. Ele traz para a gente uma tela nessa parte superior, em que a gente trabalha todo o código, a manipulação das informações. E na parte de baixo estão as fontes, onde a gente vai buscar os dados. Então, desse lado esquerdo, se eu quiser trabalhar com banco de dados, eu posso me conectar a um banco, selecionar qual é a tabela que eu quero. Do lado direito, aí algumas outras alternativas. Então, se eu quiser um arquivo de tabela, é o que a gente vai fazer hoje. É trabalhar com um arquivo Excel, com um arquivo TXT, com alguma coisa dessa forma. O arquivo ClickView é quando eu estou
utilizando o ClickView como uma fonte de dados para o meu projeto. Então, vou usar um outro projeto como fonte de dados. A gente tem Arquivo Web, que é uma ferramenta, um recurso excepcional aqui. Aqui eu posso colocar um endereço da internet direto e ele vai buscar as informações num site. Então, se eu, por exemplo, estou trabalhando numa área de compras e eu tenho importação, eu posso me conectar ao site, por exemplo, da Bovespa e tirar a cotação do dólar sempre atualizada. Eu não preciso ter isso dentro da minha base de dados. Isso aí simplifica muito no nosso dia a dia. Uma outra alternativa que tem é esse dados do campo, em que a gente vai pegar uma coluna específica de uma tabela. Bom, para o nosso caso aqui de hoje, a gente vai em arquivos de tabela e vai carregar uma planilha. Eu tenho aqui uma planilha de exemplo relacionada à venda de automóveis, que eu vou abrir. Ele já trouxe aí para mim, automaticamente ele detecta qual é o formato dessa planilha. Na parte de cima, onde está tabelas, se você quiser selecionar qual é a aba onde estão os seus dados. No meu caso, eu só tenho dados na primeira, então é com ela que eu vou trabalhar. Aqui, rótulos incluídos, eu já tenho o nome da coluna na primeira linha ou não? No meu caso, sim. Então, se eu deixar os rótulos incluídos, pode ver que, por exemplo, chassi é o nome da coluna, FAQ é o nome da outra. Então, ele já detecta isso tudo automaticamente. Eu posso dar um terminar daqui, ele já vai puxar todas as informações. Pode ver que todas as colunas que eu tinha no meu Excel foram trazidas aqui para dentro do ClickView. Então, ele importou automaticamente tudo isso aqui. E aí o primeiro passo para eu trabalhar essas informações é dar um recarregar. Pronto. Ele leu a minha planilha, 325 registros, já estão lá carregados. Essa opção aparece sempre, eu vou cancelar para mostrar para vocês o que ele importou. Esse botãozinho aqui, o penúltimo na nossa barra de ferramentas, visualizador de tabelas, ele mostra para a gente tudo que a gente já tem dentro do nosso projeto. No meu caso aqui, eu só tenho a planilha que eu acabei de importar, mas ele já vai me dizer, olha, você tem 325 linhas e 22 colunas, que ele chama de campos aí. Vou dar um OK. Bom, eu simplesmente fui lá, escolhi minha planilha, dei um recarregar e ele está nessa tela aqui. Eu vou então vir em selecionar campos e já vou dizer que informação eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com marca, modelo, data de emplacamento, cidade. Para mim são essas as informações que fazem, que eu mais preciso por agora. Então, se eu der um OK, todas as informações que eu tinha naquele Excel já estão aqui prontas para serem usadas. Eu vou selecionar tudo aqui. Vou pedir para ele alinhar à esquerda e alinhar a parte superior. Eu carreguei todos os meus campos e aí eu vim aqui nesses botõezinhos. Esse com as duas setinhas para cima, ele alinhou em cima e depois uma setinha para a esquerda aqui, os três campinhos, alinhou tudo à esquerda. E aí eu já tenho todas as informações que eu selecionei. Então eu tenho a cidade, tenho a data de emplacamento, o modelo e a marca. Eu vou entrar em propriedades aqui. Propriedades. E vou pedir para ele mostrar a frequência. O que significa mostrar a frequência? Significa mostrar quantas vezes esse registro existe dentro da planilha. Quantas vezes esse mesmo texto, esse mesmo registro se repete. Então, aqui a gente vai entender bem quando eu digo que tudo está associado dentro do ClickView. Então, eu posso, de cara, só com essa importação de registros, já fazer uma análise. De cara eu sei que da marca Fiat eu vendi 31 veículos, da Ford eu vendi 36, GM, Hyundai e assim por diante. E se eu clicar em uma marca, em verde é o que eu selecionei, então Fiat é o que eu selecionei, está em verde. Em cinza, tudo que não tem relação. Então, por exemplo, eu já sei que Cruze não é um carro da Fiat. Ford não é um carro da Fiat.
uma marca da Fiat. Isso nos auxilia em situações, por exemplo, se eu tenho ali uma lista de vendedores, eu já sei para que clientes ele não vendeu, em que estados ele não vende. E em branco, tudo que está associado àquilo. Então, eu já sei que da marca Fiat, eu tenho esses 3 modelos, todas essas datas aqui eu emplaquei veículo e vendi para essas cidades, até Vera Cruz do Oeste aqui. Então, só de cara eu já consigo fazer uma análise. Se eu selecionar aqui Bravo, então tudo que está dentro do ClickView está associado. Em qualquer campo que eu clicar, ele vai me dizer o que tem relação, o que não tem relação. Se eu selecionar 2 cidades, 3 cidades, 4 cidades, ele me diz todas as datas, quais modelos eu vendi e quais marcas eu trabalhei. Então, de forma simples aqui a gente já tem como entender como os dados estão organizados. Bom, a gente já tem as nossas informações, eu salvei aqui o projeto, mas eu ainda preciso trabalhar um pouquinho esses dados. Eu quero dar uma enriquecida nessas informações. Então eu vou voltar lá para o nosso script. Botão de editar script. E aqui, nessa tela, é onde a gente faz a mágica do ClickView acontecer. Aqui que a gente tem os recursos que permitem a gente chegar àquele volume de compactação de dados. É aqui que eu consigo manipular e fazer com que dados de uma planilha e dados de base de dados sejam a mesma coisa para eles. Então, você fazer um trabalho bem feito nesses scripts aqui para organizar as suas informações te garante que você vai ter muita agilidade no desenvolvimento do projeto. Então, vale a pena investir um tempinho aqui dentro dessa parte de script. No meu caso, a primeira coisa que eu quero fazer eu vou trocar o nome dessa tabela aqui. Ele está como diretório e eu vou chamar ele de tabela veículos. Dois pontos. Então, eu estou renomeando para quê? Para que quando eu tiver 10 planilhas ou 10 tabelas, eu saiba o que campos pertence a quê, que as coisas estejam bem organizadas. O que mais eu posso fazer? Eu tenho um campo aqui, uma coluna que se chamava DT Emplaque. Esse é um nome que não é tão intuitivo. Eu posso renomear esse campo aqui para, por exemplo, pronto, renomeei tudo para data de emplacamento. Então, de agora em diante, essa minha coluna vai chamar data de emplacamento. O que mais eu posso fazer? Eu posso trocar esse nome de cidade, por exemplo, para cidade. Então, eu digo para o ClickView, pega essa coluna do meu Excel e chama ela de cidade. E aí você vai ver a diferença entre a primeira em que eu coloquei o nome da coluna entre colchetes e o segundo que não. Por quê? Se você tiver um espaço no nome da coluna, você precisa dos colchetes. Se você tiver um nome simples, você não precisa de colchetes. Então aqui eu estou fazendo uma manipulaçãozinha bem simples, só para a gente organizar as informações. O que mais eu posso fazer? Eu posso alterar aqui. Esse meu campo DT emplacamento, vocês viram lá, ele tinha a data em que o carro foi emplacado, por exemplo. Dia 10 do 11 de 2012, por exemplo. Eu quero só um mês. Eu quero usar isso como um filtro, a data de emplacamento, mas eu quero só um mês. Então eu vou usar uma função de mês aqui. A função mês. Vou copiar o meu campo lá. É sempre bom a gente copiar para não ter perigo de errar o nome do campo e depois ter erro na hora de carregar as informações. Então aqui eu carreguei só o mês daquela data de emplacamento. Eu posso pegar só o ano. Pronto, carreguei o ano da data de emplacamento. Então, eu posso manipular os dados de infinitas maneiras. Aqui a gente pode criar variáveis, a gente pode fazer conta, pode somar, eu posso combinar campos, então vou criar um campo aqui.
que eu acabei de fazer? Eu acabei de combinar o conteúdo do campo marca com o campo modelo. Então, eu tenho duas informações em um único campo. Pode ser que em uma situação isso seja importante, e aí eu acabei de fazer isso aí. Então, isso aqui é mais para a gente ver que a gente consegue fazer qualquer coisa aqui dentro do ClickView. E aí, só um último ponto importante para a gente se lembrar é o nome que eu atribuo a cada uma dessas colunas é o que o ClickView utiliza para relacionar as informações. Então, se eu tiver dois arquivos diferentes e eu tiver o mesmo campo com o mesmo nome em duas tabelas, é o que ele vai relacionar as duas informações. A gente vai fazer um exemplo aqui só para você ver. Carreguei. Ok. Estou lá com a minha planilha agora já trabalhada. Eu tinha 22 campos, agora eu tenho 25. Eu criei aqui o mês, criei ano, criei marca e modelo. O que mais eu posso vir aqui e vou mostrar só como eu faço o relacionamento entre duas planilhas, por exemplo. Eu criei uma tabela de mentira aqui chamada importação, em que eu só copiei os dados que estavam em cima e deixei um único campo. O objetivo aqui é mostrar que, como o chassi está escrito da mesma forma em dois lugares, o ClickView vai detectar que isso é uma chave, que ele deve relacionar essas informações. Vou dar um OK. E quando eu for visualizar as tabelas, já estão associados. Então é isso que vai me permitir que eu cruze qualquer informação. Tenha ela vindo de um banco de dados, ela tenha vindo de uma planilha, não importa. A partir do momento que a gente aplica esse padrão de nomenclatura, para ele tá pronto para ser trabalhado. Tá joia? Então agora a gente vai avançar e vai começar a construir as nossas análises e os nossos gráficos. Pessoal, se vocês tiverem com alguma dúvida, se o ritmo estiver sendo rápido demais ou lento demais, ou a gente não está... faltou alguma coisa, vão mandando dúvidas, vão escrevendo ou tweetando, como acharem mais fácil. O pessoal aqui vai recolhendo essas informações, no final a gente faz um bate-papo aqui e vai respondendo as dúvidas. Estamos à disposição para esclarecer o máximo de coisa possível para vocês. Bom, eu vou criar uma nova aba, então, em que eu vou começar a construir os meus gráficos. Nessa barrinha de ferramenta, o primeiro botão se chama Incluir Pasta. É ele que me permite criar uma nova aba. Então, criei uma pasta aqui. Se eu clicar com o botão direito, eu posso ir em Propriedades e atribuir o nome que eu quiser. Então, eu vou chamar de Gráficos. Tá lá, minha abinha se chama Gráficos agora. E eu vou criar, primeiro de tudo, a primeira informação que eu quero ver aqui é um gráfico que me mostre a quantidade de veículos vendidos por modelo. E eu quero visualizar isso num gráfico de barras. Então, primeiro passo, eu vou clicar com o botão direito sobre qualquer ponto da tela, vou vir a Novo Objeto de Pasta, Gráfico. Aí ele me traz todos os tipos de gráficos disponíveis dentro do ClickView. A gente tem aqui barras, linhas, combinados, pizza, uma infinidade. Aqui eu vou usar para esse primeiro o gráfico de barras. Vou dar um avançar aqui. E as informações que eu vou puxar é modelo, como a minha dimensão. Então, eu estou avaliando modelo. E aí o que eu quero contar? A quantidade do que eu vou contar? A quantidade de veículos vendidos, certo? Então eu vou dar um igual para iniciar uma fórmula.
count, para ele contar, modelo. Então, de Click View, por favor, conte a quantidade de veículos vendidos de cada modelo. E eu posso dar um finish aqui já, que o gráfico vai ser construído. Então, agora eu já tenho a minha análise e ela só não está ainda muito intuitiva, porque tem muita informação e as legendas aqui estão um pouco bagunçadas. Então, vamos organizar isso aí. Eu posso clicar sobre o meu gráfico, clicar com o botão direito e em propriedades. Lá em cima eu tenho a opção eixos e eixo da dimensão. Aqui eu digo para ele como a legenda ali embaixo deve aparecer. Se inclinada, na vertical, na horizontal. Eu vou dizer inclinada. E agora as informações estão um pouco mais visuais. Então eu já tenho informações. O que eu posso fazer também é vir aqui, com o botão direito, a mesma coisa, na área de expressões, e vou dizer valores sobre os dados. Isso aqui vai fazer ele mostrar quanto cada barrinha tem. Então eu sei que, ó, Bravo eu vendi 13, Cruze 35. Quais foram os que eu mais vendi? Cruze, Jetta, S10. Eu tenho aqui as quantidades. Tenho o meu primeiro gráfico. Bom, agora eu quero um gráfico de pizza para eu ver o market share das marcas. Eu quero ver quanto cada uma delas está vendendo. Então vou fazer o mesmo procedimento. Salvei o meu projeto. Botão direito, novo objeto de pasta, gráfico. Vou selecionar o gráfico de pizza. Está selecionado. Vou avançar. E aí o que eu preciso contar? Como eu estou fazendo o market share das marcas, então eu vou selecionar a primeira coisa, é a marca. Essa vai ser a dimensão que eu estou usando. E a quantidade de carros vendido por marca é o que me dá o market share. Então eu conto. Eu conto marca. Então quantidade de veículos vendidos por marca é o que vai me dar o market share. Posso dar um finish já. Ele já construiu o meu gráfico. Pode ver que as informações já estão aqui. Se eu parar o mouse sobre a legenda, ele vai destacando. Se eu parar em cima, ele me diz quanto. Então, 94 Volkswagen, 103. E aqui, a gente pode... Entrei em propriedades novamente. Expressões aqui. Todas as áreas onde eu tenho isso aqui, expressão, onde eu tenho esses 3 pontinhos, é a área em que eu posso manipular os meus dados. Então, eu posso dizer qual é o rótulo, quantidade. Aqui dá para a gente brincar à vontade, para organizar, para manipular. Eu quero dizer, eu posso entrar em propriedades e falar que isso aqui é um número, por exemplo, e aí ele organiza de uma forma melhor. Olha lá, quantidade igual a 36. É com isso que você vai tornando a análise mais intuitiva para todo mundo. Bom, eu vou criar um terceiro gráfico aqui, só para a gente experimentar um outro tipo. Eu posso vir sobre o meu gráfico de barras, que eu já construí. Clico na partezinha cinza aqui que está aparecendo para mim. Clico e seguro. E se eu segurar o botão Ctrl também, ele vai automaticamente duplicar para mim o gráfico, igual é feito no Word, no Excel. Segue mais ou menos a linha da Microsoft, que a gente já está adaptado e acostumado a trabalhar. Então aqui eu vou construir um gráfico combinado. Eu vou voltar lá no meu geral, ó, propriedades, geral, e aí vou dizer, esse é um gráfico combinado. O que quer dizer? Eu quero barras, mas eu também quero linhas. E aí na área das minhas expressões, eu tenho lá o meu count, eu vou dizer, não, esse aqui eu quero como barra. E só para exemplo, eu vou criar uma linha de tendência aqui, ó, com a média. Eu poderia criar uma outra expressão contando qualquer outra informação, somando, tirando média de qualquer outra informação e apresentar, mas só para simplificar, eu estou pegando a média aqui. Então, ele traça para a gente uma linha de tendência sobre o gráfico.
Bom, a coisa está começando a ficar interessante aqui. Uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente é tudo que está aqui dentro do ClickView está associado. Então, se eu escolher uma marca aqui, Volkswagen, clicar sobre ela, tudo vai ser redesenhado em cima do que eu escrevi. Vocês podem ver aqui em cima, ó, nessa aba principal, que ficou verdinha depois que eu apertei sobre o gráfico, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que as informações que estavam lá foram afetadas. Então, quando eu faço uma análise, ou eu seleciono uma informação em uma aba, ela é projetada sobre todos os outros. É isso que dá o efeito de descoberta de informações, que é um conceito novo que tem surgido, né? O Business Discovery, que o ClickView surgiu com essa tendência, que é essa possibilidade de ir identificando, tendo insights e aprofundando na análise, conhecendo o porquê das coisas. E aí, para a gente fechar essa parte de gráfico, eu vou criar mais uma tabela aqui, uma tabela dinâmica para a gente entender como ela funciona. Bom, eu vou seguir o mesmo procedimento que a gente tem feito. Então, posso clicar com o botão direito, novo objeto de pasta gráfico. Vou selecionar essa opção de tabela dinâmica. Vou avançar. Aqui ele me pede quais são as dimensões que eu quero, então eu vou usar aqui marca, modelo, quero também cidade. As informações básicas que a gente tem trabalhado até agora. Vou avançar e aí ele me pede uma expressão. Então eu quero nessa tabela saber quantos veículos eu vendi em cada cidade. Vou contar cidade. Ok? E vou dar um finish. Bom, ele me trouxe uma tabelinha, ela ainda não está formatada, está com o título feio ali, mas de cara o que a gente consegue entender? Da Fiat, eu vendi 31 veículos. Se eu abrir essa tabelinha, ele vai me dizer de cada modelo quantos veículos eu vendi. Se eu quebrar, eu sei cada marca, cada modelo e em cada cidade quantos veículos eu vendi. Então, aqui dentro você consegue ir detalhando. Isso ajuda tanto na análise quanto na parte de exportação, porque a gente sabe que tem situações em que a gente precisa tirar os dados daí para mostrar para alguém, para trabalhar na mão, para enviar para um fornecedor. Então, daqui eu posso clicar direto nesse botão, por exemplo, enviar para Excel. Cliquei, pronto. Todas as informações que eu tinha ali estão no Excel. Então, a gente garante que o Excel está sempre atualizado, aquele relatório que a gente vai mandar para alguém ou quer imprimir. Sempre todo mundo está vendo uma única informação, está todo mundo trabalhando sobre a verdade, sobre os dados. A gente elimina aquele problema de chega na reunião, estão lá todas as pessoas envolvidas numa situação, e cada um tem uma planilha, cada um tem uma informação, os dados nunca batem. Então, a gente começa a mudar o panorama de uma empresa. E aí aqui a gente pode criar uma série de outros elementos, eu vou adicionar alguns filtros aqui, dá para a gente entender mais ou menos como fica uma tela do ClickView. Vou selecionar tudo isso aqui, vou arrastar para a direita, faltou um aqui. Arrastei, vou incluir um filtro aqui, cidade. Eu vou incluir o campo cidade, ele apareceu para mim aqui. Então, todas as informações, mais uma vez, estão relacionadas. Se eu selecionar uma única cidade aqui, todos os gráficos vão me mostrar uma única cidade. Se eu selecionar um conjunto de cidades, os gráficos são reorganizados, a minha tabela lá, todo mundo começa a trabalhar sobre esse universo de informações. Então, você define sobre o que vai ser calculado, sobre o que a gente vai ter relatório. E aí é isso, eu acho que a gente tem um panorama geral de como se constrói, a gente poderia mudar as cores, formatos, inserir imagens. Vou inserir uma imagem aqui para a gente ver. Vou no objeto de texto, eu tenho aqui uma opção para selecionar uma imagem. Deixa eu ver se tem um logo aqui. Pronto, coloquei uma imagem, posso redimensionar.
posso deixar com a cara da minha empresa, posso criar um painel corporativo. Vocês viram que a gente, com uma planilha que faz parte, ela é até simples, considerando o tipo de informação que vocês devem ter e trabalhar no dia a dia. Então, em 10 minutos, a gente criou 4 gráficos, brincando. A facilidade de uma ferramenta como o ClickView é tremendo. E, apesar da complexidade aumentar à medida que você vai ter bases de dados diferentes, você vai ter uma série de informações, a gente está anos-luz à frente da velocidade de você trabalhar com banco de dados em que você precisa de uma equipe especializada, esse tipo de coisa. É a gente trazer o BI para o que a gente precisa no dia a dia. E com isso, a gente chega aí no tempo esperado. Gostaria de ver as perguntas de vocês, que vocês mandassem os comentários e a gente vai tentando sanar alguns pontos que não ficaram bem claros. Bom, a gente vai às perguntas aqui. A primeira é da Flávia. Flávia Rodrigues perguntou se é possível relacionar dados de fontes diferentes. Sim, Flávia, a gente consegue trabalhar usando fontes como, por exemplo, um Excel igual a gente usou, um sistema de gestão mais famoso que a gente tem aí, o SAP, que estão nas grandes empresas, ou poderia ser um sistema de gestão desse que a gente usa na nuvem. A gente consegue relacionar as informações em qualquer lugar. As informações, a gente pode cruzar qualquer tipo de dado. Desde que você tenha dados, o ClickView digere para você. Quanto a isso, a gente não tem grandes dificuldades. A segunda pergunta é do Wagner Fernandes. Ele está perguntando aqui sobre o comando exists, que como funciona, qual a facilidade, se ele traz facilidades em usar o exists. A gente consegue sim usar os mesmos comandos que a gente já está habituados no Excel. Então, as mesmas coisas que a gente vê por lá, a gente consegue usar aqui. O que a gente pode fazer é ter formas mais simplificadas de trabalhar. A gente teria várias alternativas, a gente poderia criar subconjuntos para relacionar as informações, a gente poderia usar filtros para ver se a informação está contida ou não, simplesmente por essa capacidade de associação de dados do ClickView. Então, assim, o comando exists, ele vai ter, a gente consegue fazer esse tipo de informação para cá, mas eu acho que com a lógica de trabalho dele, a gente consegue usar alternativas mais simples de trabalho do que essas fórmulas mais complexas e que dão trabalho para a gente escrever no dia a dia. A gente tem uma pergunta bem interessante aqui, se a gente consegue integrar a ferramenta com a parte de geoprocessamento. Sim, o ClickView utiliza a forma mais utilizada com relação a essa parte de geoprocessamento é usar o Google Maps. Então, normalmente você lê direto de uma base de dados em que tenha, por exemplo, latitude e longitude. Essa seria a forma mais simples, né? Você pega uma base de dados ou uma planilha que tenha latitudes e longitudes e ele vai plotar para você sobre o Google Maps, aqui dentro, igual tem nesse mapa, nesse gráfico, a gente poderia ter um mapa, plotando pontos aí onde estão localizados as lojas, por exemplo, que eu tenho, ou criar pontos verdes e vermelhos para eu saber quais são os clientes que eu vendo frequentemente, quais não são. Então, às vezes, olhando num mapa assim, eu vejo, poxa, minha região Nordeste está toda vermelha, eu não estou conseguindo vender lá, eu tenho uma oportunidade tremenda. Então, se você tiver a latitude e longitude, que é a forma mais simples, a gente tem formas mais elaboradas aí de trabalhar, mas essa forma seria mais simples, você já consegue começar a trabalhar com mapas, e lembrando, o seu mapa está associado com todas as outras informações, então você filtra o dado num gráfico, ele plota os dados dentro do mapa. É uma forma bem interessante e que ajuda muito. O Giovanni manda uma pergunta também bem interessante. Ele diz que ele trabalha em uma situação em que o volume de informações e volume de dados é extremo, ele tem bastante volume de informações, e pergunta aí se o ClickView suporta aí trabalhar na ordem de 100 milhões de registro, que é o que ele tem. Olha, o caso extremo, Giovanni, que a gente tem aqui no Brasil de ClickView é o Walmart. Talvez você já tenha ouvido falar da promoção lá em que
eles têm uma promoção em que são colocados 2.000 produtos em promoção todo dia, chamada preço baixo todo dia a promoção. E o Walmart, ali, ele avalia todo o estoque de produtos, como estão, onde ele tem melhores margens, e o ClickView calcula quais são os melhores produtos para ser colocado em promoção no dia seguinte. Ali a gente tem uma tabela com 2 bilhões de registros. Então, assim, o crescimento de dados ali é absurdo e, lógico, a gente não vai trabalhar numa máquina como eu estou aqui no meu laptop, mas a gente vai ter um servidor mais parrudo, mas eles têm uma tabela com 2 bilhões de registros e até hoje estão trabalhando e a coisa cresce e evolui, e o Walmart está migrando. O que era o BI, o ClickView era o BI apenas para essa promoção, e eles tinham uma solução corporativa. Com o sucesso desse mega projeto aí, eles estão migrando o ClickView como a única plataforma de BI deles. Então, você vai precisar, obviamente, acompanhar o crescimento de dados com hardware, com uma estrutura ali para sustentar esse volume, mas a gente pode trabalhar em limites extremos, e é o que eu falei, aquela compactação de até 90% de dados é que vai permitir que a gente tenha tabelas como essas, como as suas aí, que tem uma imensidade de informações. A gente tem uma pergunta aqui do Diego, já é uma pergunta avançada, no sentido de que é uma pessoa que conhece o ClickView, e ele diz, o arquivo que o ClickView gera com dados é um arquivo QVD. Diego, se eu não for ao ponto que você queria e perguntou, você, por favor, mande de novo a questão que a gente responde outra vez. Se é possível carregar, se existe uma maneira de carregar somente algumas informações, eu estou entendendo que é isso. Somente selecionar quais são as informações que vão. O arquivo QVD é a forma de trabalhar com dados no ClickView que te gera melhor performance, é a que permite trabalhar com o maior volume de dados, e nele, eu vou abrir aqui o script, eu poderia criar para o meu arquivo o QVD, que é o arquivo de dados do ClickView, um arquivo só com as informações que eu quero. Com isso eu garanto que um arquivo gigante ou uma tabela gigante vai ficar menor ainda, porque não só vai ter a compactação, como eu estou levando só as colunas que me interessam. Então, esse tipo de manipulação é possível através do QVD, você pode manipular. E uma outra técnica que a gente costuma utilizar aí, baseado nos arquivos de dados do ClickView, né, o QVD, é fazer a carga incremental no ClickView. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu tenho um sistema de gestão lá, uma tabela como essa que o Giovanni comentou, 100 milhões de registros. Imagina se toda noite eu for fazer uma carga desses dados para no dia seguinte a diretoria ver as informações atualizadas. Toda noite eu vou ter 2 horas de processamento, por exemplo, 1 hora, não sei. Vai variar da complexidade dessa busca. Mas se eu tenho um arquivo QVD bem estruturado, eu vou lá na minha base do meu sistema e falo, o que mudou de ontem para hoje? Dos 100 milhões, mudou 200 mil. Pô, a gente faz uma carga de 5 minutos e no dia seguinte a diretoria está vendo os dados mais atualizados. Então, o QVD é um recurso para a gente simplificar o processamento, a manutenção e o tratamento de informações. Espero ter respondido a sua questão. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Se a base de dados é local, como faço para atualizar essa base de dados automaticamente? A gente vai ter 2 cenários aí. O primeiro é o ClickView Server, que é uma edição corporativa e paga, não é o que eu estou usando aqui. Nessa edição, você cria um projeto e fala, eu quero que meu projeto seja atualizado de 5 em 5 minutos, de 2 em 2 horas, ou a cada 2 dias. Independentemente do período, eu digo para ele, e toda vez que der esse gatilho para ele, ele vai lá na base e pega as últimas informações. Esse a gente está falando por ClickView Server. Quando a gente vem para a edição pessoal, que é o que a gente está fazendo aqui, toda vez que você clicar nesse botão recarregar, ele vai na sua fonte de dados. Seja a planilha, seja uma base, seja o que for. Então, por exemplo, se você tem um sisteminha rodando aí local, a sua base está sendo em tempo real alterada.
toda vez que você quiser e vier aqui clicar em recarregar, ele vai lá e vai buscar as últimas informações. O que não é possível é nessa versão pessoal você deixar agendado as cargas, mas você pode fazer isso a hora que você quiser, então isso aí está ao seu alcance também. Voltando aqui à pergunta do Janderson, ele disse em uma tabela dinâmica eu consigo olhar uma fonte de dados, uns registros, olhar numa segunda fonte, no caso dele aqui, um XLS, e eu não vi se tem uma outra fonte, mas enfim, são duas fontes, e saber o que existe numa fonte e não existe na outra. Aqui a gente consegue, não tem problema. A gente tem aqui no ClickView um recurso chamado Set Análises, em que eu defino o conjunto de informações. Então eu posso definir, por exemplo, o conjunto, nesse caso é como se fosse a exclusão, né? O que eu tenho em um e não tenho no outro. E essa exclusão, esse grupo, esse subconjunto que eu estou criando através de um recurso chamado Set Análises, ele vai ser apresentado em qualquer lugar que eu quiser. No caso, pode ser numa tabela dinâmica aí, numa tabela simples. Eu posso usar esses dados. Pega o que tem em uma, não tem em outra, e vamos construir gráficos somente em cima disso. Então, o Set Análise existe para dizer para o ClickView se eu quero trabalhar com todas as informações que foram carregadas, com o universo A, com o universo B, se eu quero intersecção, exclusão, qualquer coisa com ele. E aí, lembrando que esse script, ele é uma linguagem própria, mas é uma linguagem de programação como todas as outras, e aqui você consegue fazer qualquer outra coisa que você faça em uma linguagem de programação. Então, você aqui faz ifs, faz laços, faz, né, enquanto, faz o que você quiser. Aqui dentro a gente tem os recursos, os cases, a gente tem toda a estrutura de dados que existe numa linguagem tradicional. Então, aqui, você conhecendo bem na verdade, só as fórmulas, a forma de escrever as expressões que você quer, você consegue fazer o que quiser aqui dentro. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu gostaria de agradecer a paciência de todos por terem interagido e mandado as questões. Tenham todos uma boa noite.